Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma semana, né, de estudos, de atividades, e é importante a participação de vocês em todas elas, tá bom? Façam todas as atividades, não deixem acumular. Nosso submestre já está aí chegando ao final, nosso segundo bimestre, então é importante a participação de todos, tá bom? Então, essa semana é uma semana especial, é a semana do folclore, tá? O dia do folclore brasileiro, ele é comemorado no dia 22 de agosto, ou seja, já é no nosso próximo final de semana. Então, durante a semana, nós trabalhamos a semana do folclore, tá? O que é o folclore, gente? Folclore é um conjunto, né, de expressões culturais que vão passando, né, de geração em geração e que isso demonstram aspectos de identidade nacional, regional, tá bom? Então, isso vai identificando, mostrando sentimentos de pertencimento a cada região, tá? Então, nós temos como exemplos do folclore mitos, lendas, brincadeiras, danças, comidas típicas, tudo isso faz parte do folclore de uma região, né? Então, o folclore brasileiro, ele é bem diversificado. Então, ele mistura elementos que vêm das culturas portuguesa, né, de Portugal, africana e indígena. Então, vamos relembrar aqui alguns mitos, algumas lendas do folclore brasileiro? O boitatá. Quem lembra do boitatá? Então, ele representa uma cobra, né, que ela é uma cobra de fogo, considerada a guardiã da fauna e da flora. E ela é implacável na caça daqueles que desrespeitam a natureza. Então, quem estiver desrespeitando a natureza, o boitatá pode ir lá e fazer alguma coisa com você. Tenha cuidado, não desrespeite a natureza, tá? Tem também o boto, ou boto cor-de-rosa, ou boto rosa, que é um personagem folclórico que ele emerge dos rios e ele sai do rio com uma forma de um jovem bonito, né? Ele é um boto, como um golfinho, dizemos assim, né? Do rio, é um boto. E aí, quando ele sai desse rio, ele fica lá um homem bem bonito, um homem que usa um chapéu, e o objetivo dele é seduzir as mulheres para engravidá-las. Então, existe a lenda do boto rosa. Tem também o Saci Pererê, né? O Saci Pererê, que é uma figura folclórica muito conhecida, inclusive difundida também por Monteiro Lobato em suas obras. Então, o Saci Pererê, ele tá sempre ali com seu cachimbo, com seu gorrinho vermelho. Ele é um menino negro que possui apenas uma perna. O que ele faz? Ele apronta diversas traquinagens, ele prega peças nas pessoas, né, para se divertir. E entre as brincadeiras do folclore, né, nós temos aquelas bem conhecidas nossas, que é pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, peão, soltar pipa, são brincadeiras do folclore brasileiro. Também existem algumas crenças populares, né, algumas crendices, por exemplo, que colocar uma ferradura atrás de uma porta vai espantar o mal olhado, ou então, se quebrar um espelho, vai ter 7 anos de azar, que um trevo de 4 folhas traz sorte, que sexta-feira 13 é um dia de muitas desgraças, de coisas ruins. Isso também são elementos do folclore. Também temos danças, né, relacionadas ao folclore, como, por exemplo, uma muito conhecida nossa é a quadrilha junina, tá? Também tem o maracatu, tá? Que é também uma dança folclórica. Então, é muito importante, gente, que nós valorizemos, que nós sempre estejamos mantendo vivo o folclore brasileiro, tá bom? Não podemos deixar de esquecer que esses elementos, eles constituem a nossa identidade enquanto brasileiros, enquanto nordestinos, certo? Então, esses elementos vão sendo passados de geração em geração e que nós também possamos passar para as gerações futuras, ok? Valorizemos o folclore brasileiro. Então, agora vamos para nossas atividades da semana. Bom, pessoal, essa semana nós teremos 2 atividades de produção textual, tá bom? Uma vai ser feita no caderno e a outra vai ser feita, tá bom? De uma forma diferente, tá bom?
Então, vamos lá para a primeira, que é a do caderno. A do caderno, ela está na página 141. Começa na página 141, tá bom? Até a página 143. Então, vocês vão colocar aí no caderno de produção de vocês esse título aqui, Uma Leitura a Mais, página 141 a página 143. Então, o que a gente tem aqui nessa atividade? Então, vamos observar aqui, ó, esse esquema científico, tá aí na página 141. E aí, eu pergunto a vocês, que a gente já viu, né, textos relacionados a questões científicas, como o verbete de enciclopédia, o texto de divulgação científica, e aí esse é o esquema científico, tá bom? Então, olhando para eles aí, o título dele é Energia Nuclear, tá bom? Vocês já ouviram falar em energia nuclear? O que é que vocês sabem a respeito disso? Pensa aí. Então, vão criando hipóteses a respeito do nuclear. Vem de que palavra? De núcleo, né? Então, vocês sabem? Já ouviram falar de alguma coisa sobre nuclear? Então, pensa um pouco sobre isso. Apenas observando o texto não verbal, ou seja, essas imagens que tem, tá bom? Você dá para imaginar sobre o que esse esquema vai tratar? Você consegue visualizar? Sim ou não? Então, agora vamos ler, né, esse esquema. Observem que ele tem como título Energia Nuclear. Então, a gente tem aqui alguns elementos que demonstram um edifício de contenção, um tanque de água, não é isso? E aí a gente já tem outro recipiente que tem um reator, a fissão de combustível de urânio, transferência de calor para a água e a água se transforma em vapor. E aí passa novamente para outro lugar, onde tem a água é bombeada para o gerador de vapor. Depois, a pressão do vapor aciona a turbina. Em seguida, a produção de eletricidade pelo gerador. Aumenta, né, aumento de voltagem e a transmissão da eletricidade. Então, a gente tem aqui, desde o início, como é que se forma a energia nuclear. A eletricidade a partir da energia nuclear, né, a geração dessa energia nuclear. Então, observem esse esquema e vocês vão responder a essas questões que tem, tá bom? São 15 questões, respondam com calma, são questões de análise, não são complicadas, mas você tem que ter atenção, tá bom? Na questão 14, tá falando assim, que em grupos deverão transformar o esquema em um texto verbal. Não, não é em grupos, é individual. Cada um vai criar o seu texto, tá bom? Então, vai transformar aquele esquema em um texto todo escrito. Então, lembre que no seu texto não vai ter imagens. Então, você tem que detalhar, certo? O que acontece naquele esquema. As próprias questões, até a questão 13, elas já vão ajudar vocês a responderem. Olha, na página 142 tem um trocando ideias, com 3 questõezinhas. Aí, vocês deixem para fazer ela no final. Depois da questão 15, aí vocês fazem o trocando ideias, para não colocar ele no meio da tarefa, tá bom? Então, fazem também. E aqui, na questão 15, a gente vai fazer o contrário. É um texto que fala sobre cadeias alimentares, é um texto verbal, observem, né? Um texto todo verbal. E aí, vocês vão transformá-lo em um esquema científico, né? Com imagens, com alguns tópicos, né? Setinhas que indicam. Então, façam, não deixem nada, dê uma informação de fora. Façam bem organizadinho no caderno de produção textual de vocês essa atividade, tá bom? Vai ser a penúltima atividade de produção textual no caderno, porque semana que vem eu vou mandar a última do caderno desse bimestre, tá bom? Então, essa é a nossa primeira atividade de hoje. Agora, eu vou falar sobre a segunda atividade. A segunda atividade, vocês vão criar um podcast científico. Então, antes de falar para vocês o que é que vocês devem fazer, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que é um podcast. Bom, pessoal, primeiro eu quero falar para vocês o que é um podcast, né? Eu tô aqui na página do Deezer, né, que é um streaming, né, de música, e
Nele a gente vai ter tanto música como shows e podcasts. O que vai ser isso? Então, um podcast ele vai ser um texto, né, que ele é áudio, ele é gravado de forma de áudio e as pessoas vão expor, né, algum tema, algum assunto a respeito disso. Então, se grava o podcast ao vivo e aí depois se publica esse podcast nas plataformas de streaming, né? Então, a gente pega, por exemplo, nós vamos fazer um podcast científico, tá bom? Já que a gente está trabalhando várias coisas científicas, então eu vou entregar para vocês 3 temas. Vão ser 3 grupos que vão fazer, tá bom? Então vai ser em grupo. Como é que vocês vão fazer esse podcast em grupo, gente? Então, a minha orientação é que vocês utilizem os áudios do WhatsApp. Existem criadores de podcast, mas aí seria necessário estar todo mundo junto. E aí, como não tem como, vocês devem fazer esses áudios, né, separados. E aí vocês depois alguém junta no editor, coloca uma vinheta. Mas enfim, daqui a pouco eu passo direitinho os passos, como é que vocês vão fazer. Mas o importante é observar que o podcast é esse gênero áudio, tá? De áudio, ele não tem imagem nenhuma. Então, eu vim aqui no Deezer, tá? E vou clicar aqui em podcast, tá? E aí vai aparecer alguns aqui, eu vou clicar em últimos episódios, porque como não tenho o costume de ouvir, então vai aparecer muito para mim. Eu vou explorar aqui para dar uma olhadinha a alguns podcasts, tá? Então tem categorias, né? Sociedade e cultura, educação, comédia, os postados hoje, né? Que de acordo com duração você vai escolher. Então a gente tem vários aqui que a gente pode escolher algum para ouvir. Deixa eu clicar aqui em um sobre educação, né? Já que a gente está em escola, então a gente tem, ó, inglês online, tem Mário Sérgio Cortella, né, falando sobre questões da vida. Eu vou clicar nesse aqui, de Mário Sérgio Cortella, para a gente ouvir o que ele vai falar, tá bom? Vamos ouvir. Ai, vamos já chamar logo o nosso professor, ele? Escola da Vida, com Mário Sérgio Cortella. Escola da Vida, aqui a gente fala do sentir também, não, professor Cortella? Bom dia! Bom dia, claro, se a gente não sente, não emociona, não percebe, não partilha, a vida fica automática, robótica, fica só aquilo que é dolorido. E embora o dolorido exista, não é só ele que existe. Então, sem dúvida, tem que sentir. Tem que sentir. Bom, é muito interessante, professor. Hoje a gente vai falar aqui sobre educação escolar. Porque tem várias notícias do dia relacionadas à educação. Esse tem sido um tema frequente, né? Com as aulas online, ainda não retornaram. Teve uma pesquisa bem interessante do Instituto de Estudos Avançados da USP e que revelou que nem tudo é tão ruim assim na educação. Professor, isso me chamou a atenção. Achei interessante esse lado positivo da pesquisa. Segundo eles, os professores que foram ouvidos por essa pesquisa, 30% disseram 3 palavras que revelaram que a educação pode ter algo de positivo. Entre essas palavras, as 3 palavras estão aprendizado, desafio e inovação. Olha que interessante, professor. Bom, então eu não vou passar toda, né, o podcast, eles têm 8 minutos e 14, como vocês podem observar aqui, mas a gente já vê como é mais ou menos o formato, tá vendo? Então ele pode ser feito em forma de uma entrevista, tá bom? Mas tem uma vinhetazinha no início, então é importante que vocês também pensem nisso na hora de fazer, tá bom? Então, vou passar para vocês agora quais são os passos, o que é que vocês devem fazer para montar esse podcast aí em grupo. E também, mais adiante, eu vou mostrar quais são as equipes e quais são os temas. Então, viram aí, inclusive, a temática, né, que o Mário Sérgio Cortella estava apresentando, uma temática super atual, né, envolvendo essas questões da aula online, né, educação escolar nesses tempos de pandemia. Muito interessante.
Então, pessoal, como é que vocês vão fazer esse podcast, gente? Então, é preciso que vocês observem o planejamento. Então, vamos lá. Na página 137, tá bom? Começa na 137 e vai até a 139. Vai trazer orientações, certo? De como produzir esse podcast, tá bom? Então, o que é que vocês devem fazer? Devem fazer um roteiro, pesquisar sobre as temáticas, que eu já vou dizer quais são, pesquisar direitinho, né, sobre eles, para poder gravarem esses áudios e reunirem e formarem um podcast. Então, esse podcast que vocês vão formar para mim, ele deve ter em torno de 2 a 5 minutos no máximo, tá bom? Então, não pode ser mais do que isso. Então, é preciso que vocês se organizem, cada um fale uma parte direitinho, que seja uma sequência, tá bom? Que não seja falas cortadas, uma coisa sem nada a ver com a outra. Não, tem que ser uma coisa organizada, tá? Organizem direitinho o que é que vocês vão falar. E uma pessoa, logicamente aquela que tiver mais habilidade, fica responsável de reunir todos os áudios, juntamente com uma vinheta, e enviar esse podcast para mim na semana que vem, tá bom? Então, vocês vão ter uma semana para fazerem. Então, os temas são... Eu tenho o primeiro tema, que é astronomia. Os temas estão na página 137, certo, gente? Astronomia. Então, sobre astronomia, vocês podem falar sobre o universo, sobre vida fora da Terra, podem falar sobre a água fora da Terra, né, em outros planetas como Marte. Vocês podem falar sobre descoberta de outros sistemas solares, descoberta de outros planetas. Vocês vão pesquisar alguma coisa relacionada à astronomia, tá bom? Então, fiquem à vontade para escolher um tema sobre ele. O segundo tema é meio ambiente. Então, sobre meio ambiente, tem muitas coisas também para vocês discutirem, como, por exemplo, preservação do meio ambiente. Você pode falar sobre reciclagem, vocês podem falar sobre caça ilegal, sobre extinção de alguns animais. Vocês podem falar também sobre isso. Então, vocês vão pensar sobre uma temática específica sobre meio ambiente, vão criar o podcast. E o terceiro tema vai falar sobre inovações tecnológicas. Então, sobre o que você vai falar? Então, como a tecnologia ela tem ajudado na agricultura, na educação, como nós estamos vendo aí a tecnologia dando todo o apoio nesse momento que estamos passando, não é isso? Vocês podem falar sobre robótica, sobre informática, sobre alguma tecnologia, né? O avanço da tecnologia e como ela tem ajudado ao nosso povo, tá bom? A nós, a nossa população, tá bom? Então, eu vou colocar agora os grupos, cada equipe, quem ficou com o quê, tá bom? Então, se organizem direitinho, não deixem para a última hora, ok? Façam direitinho. Qualquer dúvida, podem falar comigo, ok? Qualquer dúvida, não hesitem, podem falar comigo que eu vou orientar e dar uma forcinha aí a vocês, tá bom? Vamos ver aí os grupos, as equipes referentes a esses temas que eu falei. Pronto, agora que vocês já sabem qual é a equipe de vocês, mãos à obra, tá bom? Aproveitem que essa semana eu só mandei 2 tarefas, porque nós vamos dar continuidade às correções das tarefas que eu já passei, de gramática, tá bom? De transitividade, para que a gente fique bem consciente para fazer nossa avaliação, que também já está chegando, tá bom? Então, façam direitinho, qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? E ó, tchau, tchau, gente!